E aí rapaziada, beleza? Eu sou o Carlos e estamos aqui para mais um vídeo de Sakamoto Days. E hoje vamos falar sobre os episódios 7, 8 e 9, o arco da Labo. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. O episódio começa com o Sakamoto e a Aoi acompanhando a Hana na escola. E enquanto eles estavam lá, eles deixaram o mercadinho Sakamoto por conta do Shin e da Lu. E do jeito que eles são, eles ficam discutindo por qualquer coisa. O Shin então fala que enquanto o Sakamoto e a Aoi estiverem fora, ele fica no comando. A Lu aceita, mas pensa que o Shin às vezes consegue ser muito infantil. E com ele, sendo um telepata, ele escuta isso pela mente dela. E manda um: se vai falar, fala logo na cara. Mas a Lu diz que ainda tem liberdade de pensamento. E acha isso muito chato, essa mania dele ler os pensamentos dos outros sem permissão. E do nada chega o nosso mano Heisuke pedindo uns salgados. E a Lu começa a jogar eles no Shin, e diz que não tem como ela se sentir à vontade com uma pessoa que leia sua mente. E isso acaba magoando seriamente o Shin, e ele decide sair pra dar uma volta e esfriar a cabeça. Ah, e o Heisuke pergunta se ele podia pegar aqueles Nikumans no chão. Depois de um tempo, a Lu fica meio pensativa sobre aquela discussão e sente que realmente magoou o Shin, e acaba se sentindo meio mal. Mas então chega alguém na loja, e eram os Among Us. E os Among Us estavam atrás do Shin, e pela Lu estar usando o avental dele com o seu crachá, eles assumem que ela é ele. Então jogam ela na van. Alguns deles então começam a conversar de que tem alguma coisa errada, mas ele tinha certeza que estava tudo bem. E o motivo do sequestro do Shin era porque ele foi o único experimento que deu certo, como telepata, de um lugar chamado Labo. E o cara continua dizendo que isso é algo muito bizarro e que ninguém iria querer ficar perto de alguém que consegue ler a sua mente. A Lu então só dá uma bica na cara dele e diz que apesar de todos os defeitos, o Shin é uma boa pessoa. E esse mano que tomou um chute se chama Tanaka, e pergunta quem era ela. E ela fala que é a Lu, e aí o mano que tava dirigindo fala pro Tanaka que é importante escutar os outros às vezes. O Shin então finalmente volta pra loja tentando fazer as pazes, mas percebe que a Lu não tava ali, e que algo muito estranho havia acontecido. Logo em seguida chega a família do Sakamoto e o próprio pergunta o que aconteceu. E ele explica. E o Gold só puxa o celular e encontra a localização dela, graças aos localizadores dentro dos crachás, que nem no primeiro episódio. Voltando pra van, os caras decidem fingir que a Lu é o Shin, pra não serem ceifados pelos superiores. É só dizer que ele perdeu os poderes. Mas o mano pergunta se eles vão perceber que é uma garota. E lá do alto vem os dois voando de moto e caindo já do lado da van. E o Shin percebe logo de cara que essas pessoas são do Labo. Vendo isso, os caras chamam reforços e tentam golpear o Sakamoto, que dá só uma prensada no cara com a perna e explode a moto. E o Shin joga umas madeiras pra capotar outras. O tiozinho então só dá uma voltinha, empina e dá uma rodada bem na cara do meliante. Shin então sobe na van e o mano que tava dirigindo fala que vai cuidar dele. E ele se apresenta como Seba. E o negócio é que ele consegue ficar invisível com a sua roupa especial e joga o Shin pra fora e tenta golpear o Sakamoto, que graças aos seus fortes instintos afiados consegue encontrar ele. E pra fugir, o cara fura o tanque da moto, fazendo assim ela explodir. E assim eles conseguem fugir. O Sakamoto então pergunta quem eram esses caras. E Shin acredita que eles sejam da Labo, que é um centro de pesquisas não autorizado e o lugar onde ele cresceu. Mas ele acha estranho, porque ele não se lembra de ser um lugar tão perigoso assim. Então, eles pegam um ônibus e vão até onde fica a sede escondida, num museu, em busca de resgatar a Lu. Entrando no museu, eles acabam passando por umas exposições e até compram umas roupas de dinossauro e tiram umas fotinhas. E o Shin vai até onde fica uma passagem secreta pro Labo. O Tanaka e o Seba então já estavam levando a Lu pra cela e dão de cara com um de seus superiores, o Cabeça de Rena, que tem uma aura bem intimidante. Ele pergunta se esse era o telepata, já que não parecia bater muito com a foto. E até tira a máscara pra intimidar mais ainda, com a cara toda costurada. Que isso, é fã do Marrito? O Seba então abre o bico e fala que essa é a pessoa errada, mas sabe onde encontrar a certa. E por ter falado a verdade, só o Tanaka se ferrou. O Cabeça de Rena então confia a Seba a missão de capturar o Shin para não decepcionar o patrão. Enquanto isso, o Shin e o Sakamoto estavam resolvendo o quebra-cabeça para ativar a entrada secreta. E eles conseguem, mas a senha tinha mudado, então o sistema de defesa é ativado. Eles então derrotam uns 2 ursos robôs, o Sakamoto só dá um chute, e o Shin pergunta se o Sakamoto sabe lutar contra ursos. E o Gold diz que já treinou para lutar contra qualquer animal. Então, o próximo bicho que vem é um dinossauro, que pro Sakamoto seria a primeira vez lutando contra um. Mas vendo o dino se mexer, ele pensa em não danificar o robô. E
sim mostrar pra sua filha que iria adorar. Então agora a missão era derrotá-lo causando o mínimo de dano. O Shin dá a ideia dele utilizar sua arma de choque pra danificar o sistema. O Sakamoto curte e avança, pula por cima da cauda que atira bem na boca dele causando um curto, mas isso só tinha deixado ele ainda mais agressivo, e ele acaba quebrando a arma de choque. O velho então fica fulo e decide finalizar logo a luta, dando um socão bem na boca do bicho e depois uma bica no queixo. Ele então salta, dá um mortal e golpeia a coluna, assim vencendo, com ele preferindo os dinossauros que ficam parados. E dentro do laboratório vemos alguns cientistas apanhando e quase tomando chumbo pro Among Us, mas o Sakamoto e o Shin só põem ele pra dormir. O pessoal então já reconhece o Shin e ele pergunta o que estava acontecendo com a Labo. Os cientistas então dizem que foi tomado por um grupo de assassinos há mais ou menos um ano. E o cabeça de rena estava no comando da operação de desenvolver novas tecnologias para os assassinos. E enquanto eles estavam conversando, o cientista percebe que alguém estava se aproximando e escondem eles nos armários. Então vamos pra prisão e vemos a Lu descendo o cacete no Tanaka e tentando escapar da prisão. Mas lá dentro não tinha só eles, mas também esse mano, chamado Asakura, o diretor do labo. E voltamos pro laboratório, onde aparece um dos chefes, o Horiguchi, que suspeita que tem alguma coisa acontecendo, e dá só uma canetada na mão do cara. Ele então iria furar todo mundo até alguém falar, mas o Shin aparece e quebra a caneta e o Horiguchi já fica animado. Pega uma agulha e enfia no Shin com o efeito de fazer ele falar o contrário. Então, ele olha pro lado e o Sakamoto quadrado dá um murro bem dado na cara dele e, entendendo que esse lugar é importante pro Shin, decide dar uma mãozinha. E no final desse episódio vemos o Shishiba e a Osaragi chegando no museu para investigar se esse lugar tem alguma relação com o Slur. Então, bora pro próximo episódio. O episódio começa com o Reisuke achando uns trocados e indo na loja do Sakamoto, mas lá ele só encontra a Hana triste por não ter ninguém da turma. Ele então iria trazer eles de volta, então ele pede pro Pisco encontrar eles. Então na labo continuamos a luta dos nossos manos contra o Horiguchi, que consegue atingir o Sakamoto com uma de suas agulhas, pra ele não fazer diferença. Então ele ia dar um soco e acaba acertando o Shin. Ele estranha, e o Horiguchi diz que o efeito da agulha é transmitir um sinal que faz ele confundir amigos com inimigos. Plau! Então, ele conclui que só precisa pensar em acertar o Shin. Mas isso não funcionaria tão fácil assim, já que ele podia ligar e desligar essa função. O cara então toma uma bomba no braço e tenta acertar o Shin, que desvia e ia revidar com uma bica. Mas o Horiguchi dá só um clique e faz ele chutar as costas do Sakamoto, que fica bravo. Mas dá um desconto, você socou o cara. Mas ele pensa num plano. O cara então ejeta todas as bombas no corpo e fica bombado. O Shin então fica entre os dois e vira pro Sakamoto. E quando ele iria ser atacado, o Sakamoto também ataca, só que mentalizando em voz alta. Assim, o Shin poderia prever e desviar dos golpes, lendo sua mente, enquanto o Horiguchi é acertado, não importando se a antena está ativada ou não. E assim, a dupla vence. Na prisão, a Lu tava com raiva de tudo isso tá acontecendo só porque confundiram ela com o Shin. E o diretor, a Sakura, pergunta se ela tava falando do telepata. Ela fala que sim e pergunta se eles se conhecem. Ele fala que sim, inclusive foi ele que deu os poderes de telepata pro Shin. A Sakura então conta que cuidou do Shin enquanto ele era criança, a pedido de um velho amigo chamado Ando, que depois desapareceu. E depois de um tempo, eles acabaram virando amigos. Então, numa noite, quando os resultados das pesquisas do Asakura tinham dado certo, o Shin acaba acordando para beber água e por acidente bebe o frasco que continha a fórmula que deu os seus poderes. O problema é que pelo Shin ser uma criança, ele acaba sendo muito imaturo na forma de usar os seus poderes, expondo a intimidade de todo mundo que chegava perto dele, e isso acaba afastando as pessoas dele. O Asakura então tenta criar uma forma de consertar isso, mas o Shin não queria, porque esse era o resultado da pesquisa que ele tanto se esforçou para conseguir. E decepcionado com isso, o Shin acaba fugindo. E desde então eles não se viram. A Lu acaba se emocionando com essa história e decide ajudar eles a se reencontrarem. O mano então só joga um ácido forte na fechadura e a cela abre. O guarda vai ver o que eles estavam fazendo e plau! Bicuda na nuca. E eles metem fuga. Então voltamos pro Sakamoto e o Shin, que estavam sendo tratados pelos cientistas, que retiram as agulhas implantadas neles e eles acabam pedindo desculpas por terem excluído o Shin quando ele era criança. E ele fala que tá tudo bem e que ele gosta do seu poder e de onde ele está, trabalhando no mercadinho Sakamoto. Eles então continuam a maratona pra salvar a Lu. E no caminho, o Shin fala que o Sakamoto é mesmo incrível. E o velho fala pra ele não subestimar um membro da ordem. E só pra meio de comparação, um membro conseguiria derrotar 10 dele em 6 segundos. Mas o Shin não acredita que o Nagumo é um membro também. Mas de qualquer forma, o Sakamoto recomenda a ele se fingir de morto caso encontre com um deles. Mas de repente, eles acionam uma armadilha que abre um buraco bem debaixo deles. O Sakamoto então chuta o Shin pra fora pra salvar ele de cair lá embaixo. E assim, eles se separam.
Agora, no quinto andar do subsolo, vemos o Cabeça de Rena e seus manos se preparando para lutar contra 2 membros da Ordem, que tinham passado o rodo em geral. O Xixiba então pergunta se o Slan estava lá para eles já passarem o rodo nele também, mas a Rena se faz de desentendido. Então, ele ia bagaçar a Rena, mas chegam os minions dele para dar uma cafungada no Xixiba. A Sarage então acaba se empolgando e passa a serra nele. O Xixiba então fica um pouco irritado porque ela sujou ele e ela fala que o sangue já tava lá. O Kashima então começa a chorar e ser o maior hipócrita do século, falando que eles não conhecem o valor da vida humana. E começa a puxar a linha das suas costuras. Desencaixa a mão e tira um monte de lâminas e vrau! Corta o Xixiba. Mas Xixiba só encaixa o martelo e vrau! Quebra o pescoço do mano. Pronto, missão cumprida, bora atrás do Slan. Mas aí ele se levanta e o Xixiba já fica... Ué, que palhaçada é essa? Foi mal, é que eu tenho um esqueleto tunado. Então cai em cima dele o Gold Sakamoto. O Xixiba, já que é parça das antigas, chama ele apenas de Saka. E eles puxam mó papo de como é que tá a firma e apresenta ao Sarage, que acha o Sakamoto muito fofo, assim como um urso. O Kashima então se levanta e puxa um canhão da mão e da boca. Lá ele, rapaz. Enquanto isso, o Shin tava descendo pra resgatar a Lu, mas acaba se encontrando com o Seba. Ou, nas palavras do próprio Shin, o babaca invisível, que queria ganhar a recompensa pela cabeça do Shin para assim chegar mais perto do seu objetivo de juntar 20 milhões de ienes para sua aposentadoria. Pelo menos ele tá pensando no seu futuro. E já que ele odiava fazer hora extra, ele queria terminar com isso rápido, e já mete um socão no Shin. Enquanto isso, o Sakamoto tava desviando para não tomar um raio na cabeça. A rapaziada então fala que tinha que ir atrás do Slu e deixava esse cara por conta do Sakamoto. Ele manda um abraço pra rapaziada e toma outro chutão nas costas. A Sarage então não bota muita fé que o ursinho de pelu... quero dizer, o Sakamoto consiga vencer, mas o Xixiba diz que não consegue imaginar aquele cara morrendo. E voltamos pro Shin tomando uma surra pro Seba, mas por um segundo ele percebeu algo que mudaria o rumo da luta, e toma uma facada, e em seus últimos esforços ele suja o Seba, e graças ao seu sacrifício ele tinha ganhado uma vantagem, e dá-lhe 2 tiros potentes porque era ele, o melhor sniper da cena, Isuki Mashimo e Pisuki barra Louro José. Bora pro próximo episódio. O episódio começa mostrando mais um pouco da luta do Sakamoto contra o Kashima. E mano, no meio da conversa, o Sakamoto começa a puxar uma caneta e sendo o nosso tiozinho, ele não vai fazer algo normal. E dito e feito. Quando o Kashima ia soltar um raio pela boca, o Sakamoto só enfia a caneta no cano da arma e deixa ele com a boca queimando. Depois, a gente só vê um pouquinho da Lu e do Asakura na sua fuga. E voltamos pra luta do Shin e do Heisuki contra o Seba, que achava que estava escondido do ângulo. Mas ele não contava que é do Heisuki que estamos falando. O cara que dá capa mesmo sem o ângulo, que ricocheteia o tiro e quase pega no olho. Ele então tenta avançar invisível e por sorte consegue desviar. E no meio da fumaça, ele joga algo invisível que acerta o Heisuki. Uma barra de ferro, melhor dizendo, que estava coberta pela roupa invisível. O Heisuki então dá um tiro que rebate e arranca o braço do Seba. Mas ele apenas deixou ele invisível para apunhalar o Heisuki e joga suas munições fora, assim indo atrás do Shin. Mas antes dele ir, Heisuki diz que seus amigos o consideravam o melhor atirador de elite. E já que ele odeia mentiras, ele não podia fazer de seus amigos serem mentirosos. Ele então grita o Shin, que logo entende o que tinha que fazer. E Pisuki pega uma bala e joga pro Heisuki, que recarrega e dispara. Mas não em Seba, mas de uma forma que liga os extintores de incêndio, assim danificando a roupa invisível. Então o Shin só finaliza pegando o Seba com as pernas e dando um mata-leão nele. Assim, vitória pro time deles. E depois do Shin chamar o Heisuki de idiota por causa da mente do coitado ser meio minimalista, acontece uma explosão. E voltamos pro quinto andar do subsolo, onde o Kashima revela que já que eles foram descobertos, eles ativaram um sistema de autodestruição para eliminar todas as provas de sua operação, e que, em aproximadamente 20 minutos, o labo será destruído. O Sakamoto então ri e fala que só precisa de 5 minutos. E assim, começa a luta final, de Sakamoto versus Kashima. E o cara já começa a se exibir por ter conseguido modificar 70% do seu corpo em armas. Mas o Gold diz que também possui suas próprias armas, e saca isso. Kashima então começa a atirar e ele só desvia e carrega a sua lapiseira. E sim, ele vai fazer exatamente isso que você está pensando. O cara vem de peito aberto e ele só dá uma espremidinha no grafite e toma no olho. Nossa, velho, essa arma é verdadeiramente poderosa. Mas ele ainda tinha o outro olho. Então toma adesivo de desconto na cara. E dá-lhe murro. Mas ainda o cara tava de pé. E o Sakamoto pergunta se esse cara era imortal. E chega um trem bem onde eles estavam. Então ambos pulam. Mas o Kashima prende o Sakamoto no ar com seus ganchos e arrasta ele no chão. Mas ele vê melhor e percebe que ele estava surfando nos trilhos. E corta com um papel os cabos de aço. Segura ele e joga o Kashima na parede. Então a gente vê a galera que pegou um metrô
metrô tranquilo e normal, que até o condutor queria que alguma coisa de interessante acontecesse, e do nada brota o Sakamoto se jogando junto com o Kashima na frente do metrô, que eles entram e toma-lhe chute na cara. Então ele dá uma pausinha pra beber água. Bebam água. Ah, mas ele tava vazando. Ele então entende que a estratégia do inimigo era usar o cenário ao seu favor. Mas ele se pergunta aonde é que estava o Sakamoto. E toma-lhe chute na cara. É o Sakamoto magro de volta, rapaziada. E ainda mais potente, já que se o cara era praticamente imortal, o nosso antigo senhor, e agora rapaz, pode bater nele o quanto quiser. A pancada foi tão forte que fez ele até ter um flashback do passado, quando ele conheceu o Slur, que aqui já mostra um pouco mais da sua aura sinistra, deixando o Kashima corado. Ele então se levanta para continuar a luta, mas ao mesmo tempo eles chegam em uma estação e entra uma senhora no metrô, e o Sakamoto só chega nele e manda o cara vazar, porque ele tava no assento prioritário. E já que ele tava no bequinho entre os vagões, o Gold se junta a ele e arruma os seus óculos e arregaça o maluco na porrada, que até quebra a porta. Kashima então pega a distância e metralha o Sakamoto, que com uma barra daquelas de segurar no metrô, defende elas e arregaça também na base da paulada. Então, depois de apanhar tanto, Kashima carrega sua ult e manda um Kamehameha e explode nosso Sakamoto pra fora, caindo de frente com outro metrô. E nesse momento ele parecia ter vencido, mas não, o homem corre mais que um demônio e pula na ponta de um metrô pro outro, e quando Kashima achava que estava descansando, aliviado de ter terminado o serviço, ele só escuta a porta lentamente se abrindo e sente a presença intimidadora do pai de família e entra em choque. O cara no desespero começa a jogar tudo que ele podia no Sakamoto, desde velhinhos e velhinhas até comida, se perguntando se esse cara não morre. Enquanto isso, o Sakamoto arruma tudo no lugar, descascando uma laranja e até abrindo um saco de biscoitos. E no final, ele fala que não vai deixar alguém estranho como ele chegar perto da sua família. E desce o murrão e joga ele pra fora do metrô. E mais um chute pra combar, arremessando ele na portinha da estação. Finalizando com o Sakamoto passando seu auxílio transporte e derrubando ele na catraca da estação. Que luta, meus amigos. Agora é só jogar o resto no lixo e passar a cal pro Shin de que o lugar vai ser destruído em 15 minutos. Então voltamos pro Labo, que já tava desmoronando, e a Lu tava salvando uma rapaziada dos escombros, mas também quase é atingida, e quem salva ela é o Shin, com ele se reencontrando e se desculpando pela briga com a Lu, chorando muito, e o Shin ficando meio envergonhado, mas falando que também exagerou, e o Heisuke chorando sem entender droga nenhuma. E também Shin e o Asakura se reencontram, mas sem tempo pra conversa, porque o Labo iria desmoronar em 10 minutos. Sendo assim, eles montam um plano pra evacuar as pessoas, com o Shin utilizando o seu poder de ler mentes para encontrar onde estão as pessoas que faltam e salvá-las, com ele provando pro Asakura mais uma vez que a sua pesquisa não foi em vão, com ele reconhecendo o quanto o Shin havia crescido. E por um momento, vemos o Shishiba e a Osaragi procurando o Slur nas câmeras de segurança, com eles encontrando ele em apenas uma gravação, e ainda com ele sem olhar pra câmera. Mas tá tudo bem pro Shishiba, porque pra ele era uma questão de tempo até a Ordem vencer esse cara. Então voltamos pro Shin, sentindo duas pessoas. Então ele e o Asakura se separam para resgatar elas, mas o que ele não esperava era encontrar o próprio Slur, que emanava uma aura tão assustadora que o próprio Shin sentiu a sua morte ficando paralisado pelo medo, com o Slur apenas chegando bem pertinho e falando para mandar um abraço pro Sakamoto. E quando o Shin vira para trás, ele já havia sumido. Alguns minutos então se passa e todos estavam fora, com Shin e o diretor sendo os últimos. Shin pergunta então se estava tudo bem, o labo ter sido destruído, e eles falam que toda a pesquisa estava na cabeça deles. E quando ele vai usar os seus poderes, ele percebe que todo mundo estava feliz, que o Shin estava bem, e gratos pela sua ajuda, com ele ficando com vergonha. O Asakura então vai agradecer pelo pessoal do mercadinho Sakamoto estar cuidando bem dele. E no fim do dia, todos eles estavam reunidos para um belo jantar, depois de um dia bem agitado, assim como uma bela família. Até o Pisco que tava jantando. E a Lu e o Shin começam a brigar por um camarão. E o Sakamoto já tava de saco cheio disso e pega os dois e toma! Mas só no pensamento. E assim finalizamos o arco da Labo, sendo um arco que aconteceu muita coisa, como o passado do Shin e a origem de seus poderes, a aparição do Slur e do mano Cabeça de Rena, vimos outros membros da Ordem em ação, além do desenvolvimento do grupo principal, que foi bem legal, mas ainda não acabou, já que ainda temos o episódio 10 e 11 para finalizar essa parte da temporada, mas isso a gente deixa pra outra hora. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, então deixa o like, se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos e nos vemos no próximo vídeo. Eu sou o Carlos e falou!